Oi pessoal, tudo bem? Novamente vamos dar seguimento à nossa discussão, né? Agora tratar sobre a segunda parte da Revolução Francesa, naquela em que a gente tem como principal característica, né? De fato o encerramento da monarquia francesa com a decapitação do rei, né? Luís XVI da família real, Maria Antonieta, sua esposa, seus filhos. E a gente tem também a ascensão, a emergência, né, ao poder de um grupo político que assumia uma postura, uma conduta em relação ao processo revolucionário mais radical, que eram os jacobinos. Lembrando que radical é uma palavra que tem como sentido, vamos dizer assim, literal, de encontro à raiz, ou seja, ir na profundidade das coisas. Então, quando a gente define alguém como radical, é uma pessoa que vive da maneira que prega, vamos dizer assim, de uma maneira mais até coerente, fazendo um juízo positivo, mas por sua vez, muitas vezes intolerante ou intransigente, sectário com aqueles que pensam e atuam de maneira distinta, né? Então a gente tem como principal marca da Revolução Francesa nessa segunda parte um outro elemento também que eu esqueci de dizer, que é a própria surgimento do modelo republicano, ou seja, o encerramento da monarquia e da própria monarquia constitucional, que era a monarquia o modelo que foi criado como consequência da Assembleia Nacional Constituinte. Só recuperar um aspecto que eu acho que é importante, que é na Assembleia Nacional Constituinte em que o rei declara não reconhecer, na verdade, na Assembleia dos Estados Gerais, não reconhecer os resultados, e o terceiro estado, num processo, vamos dizer assim, de reação à conduta do rei. Vou até pegar um papelzinho aqui rapidinho, a colinha, até para fazer uma breve leitura. Na reação, reagindo à conduta do rei, declara aberta a Assembleia Nacional Constituinte na sala de salão de jogo da Pela, né? Então, com isso a gente tem uma série de movimentos, né, dentro do próprio processo revolucionário. Em 1791 a gente tem a iniciativa, né, da participação na guerra, ou seja, tanto a Prússia como a Áustria, que eram estados absolutistas, monarquias absolutistas muito fortes nesse contexto, elas começam a organizar externamente na França vamos dizer, uma aliança em torno da restauração, para restabelecer o regime absolutista na França, contrariando o resultado da monarquia liberal que até então estava em voga, né? O rei Luís XVI, ele lembrando que ele pouco depois ele tenta fugir, né, para Varane, né, Varane, sei lá, não sei se a pronúncia é essa, deixa eu só ver aqui, é isso mesmo. E ele tenta fugir para Varane e acaba sendo capturado. Ele é acusado de traição, mas um pouco antes desse momento, só para não perder de vista, o rei ele apoia essa iniciativa de guerra, né? Ele mobiliza, ele incentiva que os franceses reagissem no sentido contrário da intervenção, das intenções intervencionistas dos estados absolutistas. Então ele, em certa medida, faz um jogo de cena para tentar se manter no poder, mas também externamente conspirando, atuando para recuperar o poder, a condição de rei absolutista que havia sido desconstruída com a Assembleia Constituinte e a aprovação da Constituição. Por sua vez, os grupos revolucionários também se dividem, né, nessa leitura, nessa interpretação sobre a participação ou não da guerra. Setores mais moderados e mais conservadores da burguesia, eles reconhecem na guerra a possibilidade de, lucrar e dois, também de, em alguma medida, restabelecer uma certa ordem de forma a controlar o nível de intensidade, de radicalidade da revolução. Então, parte dos girondinos, parte considerável da burguesia moderada ou do antigo terceiro estado moderado, eles apoiam a guerra. Já os jacobinos, liderados por Robespierre, que era um importante líder jacobino, ele se posiciona e organiza a posição dos jacobinos contrária em relação à ida da França à guerra, pelo fato de temer
a derrota em relação aos estados estrangeiros e, por sua vez, que essa derrota pudesse culminar na contra-revolução, ou seja, na dissolução do processo revolucionário. Mas a guerra, por sua vez, fez também o processo interno ele se radicalizar, se intensificar, as disputas se acelerarem no interior da França, né? Então, várias pessoas, durante já a guerra, elas foram se tornando e sendo acusadas sendo acusadas de conspiração, né? Então, isso foi fortalecendo uma tendência, uma conduta, um certo senso comum, uma mentalidade em torno da necessidade de radicalização da Revolução e, por consequência, da abolição da própria monarquia como modelo de organização do regime. Então, para os revolucionários, isso foi ganhando um certo consenso, até mesmo entre os setores moderados, em que era preciso abolir a monarquia, entendeu? Pois a monarquia e o rei havia traído os franceses, então era necessário que a revolução avançasse, né? Então foi eleito, na verdade, através de sufrágio universal, em setembro de 1792, o governo da Convenção. Com isso a gente encerra o contexto né, de funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte. O governo da Convenção ele é inicialmente como se fosse uma Assembleia reduzida, né? É um parlamento, né, reduzido, em que tinha representação, se dividia entre jacobinos, girondinos e planície, né? Os jacobinos eram chamados como montanha, porque eles ficavam na parte superior, montanhenses, né? Montanhenses, porque eles ficavam na parte superior desse plenário, né? Esse plenário ele era nessa posição, ele era inclinado, então na planície ficavam aqueles representantes, vamos dizer assim, sem um viés ideológico muito claro. À direita ficavam os girondinos, que inicialmente, inclusive, dirigem esse governo da Convenção, né, esse contexto dessa Assembleia da Convenção, e a planície, que na verdade constituía a grande maioria, eram representantes, vamos dizer assim, sem um viés necessariamente ideológico claro. Então, os radicais ficavam em cima, os jacobinos, à direita os girondinos, e na parte de baixo aqueles deputados com uma posição menos definida, né, mais pragmáticos, que se posicionavam de acordo com a matéria, com o conteúdo e com os seus interesses, né? Então, antes disso, inclusive, até da eleição da convenção, o rei já havia sido preso, né? E perdido os poderes. Ali já tinha a proclamação da República em setembro, né? No início de dia 21 de setembro de 1792, e o rei é decapitado em 21 de janeiro de 1793. O significado simbólico disso é que a gente tem desde o século XVI uma estrutura de poder que relaciona o Estado com a sociedade, na qual o rei concentrava e era a expressão do poder político, do poder soberano. Era do rei que advinha a legitimidade do próprio Estado. Quando a gente tem a decapitação do rei através da guilhotina de toda a sua família no principal estado absolutista da Europa, a gente tem de fato um acontecimento, um fato emblemático. Claro que é comparando de maneira bem grosseira, uma comparação grosseira, mas é como se fosse hoje grupos radicais, né, revolucionários nos Estados Unidos ou até no Brasil, né, e pegassem o rei, orientados por uma doutrina, digamos, por uma anarquia ou por um comunismo, e pegassem o presidente em nome da destruição do regime capitalista e da burguesia, decapitassem o presidente em praça pública. O simbolismo disso, com todos os limites e insuficiências da comparação, demonstra a radicalidade e todo o simbolismo, sobretudo, do processo, né? Então, com a radicalização do processo revolucionário e da própria guerra, a guerra é um fator que propicia um processo de fato de radicalização. Os jacobinos vão ganhando cada vez mais evidências e os girondinos vão perdendo o seu discurso, conforme Rubensbal define aqui, que é o historiador que eu tomo naquele livro Era das Revoluções como referência. Ele fala: a peculiaridade da Revolução Francesa é que uma facção da classe média liberal estava pronta a continuar revolucionária até mesmo
além do limiar da Revolução Antiburguesa. Eram os jacobinos, cujo o nome veio significar revolução radical em toda parte. Então, os jacobinos eles expressavam essa radicalidade em toda parte, inclusive esse modelo de revolução francesa e o sentido de revolução dado pelo jacobino de uma tendência radical, de um processo profundo, veio também orientar, inspirar e servir de modelo para diversas reivindicações e movimentos revolucionários ao longo do mundo. Acreditou-se, sobretudo na esquerda, em que a revolução era um horizonte necessário da luta política e que essa revolução ela deveria contar com as massas e desestruturar o poder vigente, o status quo, né, na sua totalidade, de forma a partir de um processo, vamos dizer assim, violento, né? Então, os jacobinos, com o processo da própria guerra, com as evidentes conspirações que ocorreram durante o processo no sentido de retroceder e desconstruir a revolução, o próprio processo do rei, a revolução foi ganhando radicalidade e os jacobinos foram ganhando maior autoridade nesse curso, o que se efetiva, o que se consolida na Revolta da Vendéia. O que foi a Revolta da Vendéia? Foi uma revolta camponesa, de camponeses, obviamente, revoltados com a situação do alistamento, no contexto ainda do conflito ou da ameaça de invasão da França, né, e de fato de retrocesso revolucionário. Eles se revoltam muito orientados por nobres ainda residentes e por padres refratários. O que eram os padres refratários? Foram os padres que não aceitaram o Código Civil do Clero. Eu vou tratar sobre isso, mas esses padres revoltados e não alinhados com a Revolução meio que inspiraram esses camponeses, influenciaram, melhor dizendo, esses camponeses para se revoltar contra o processo revolucionário e o Estado revolucionário, né? O Estado da Convenção, e com isso os revolucionários, os jacobinos, defenderam a necessidade de uma medida radicalizada para evitar o perigo contra-revolucionário, né? Para eles, a leitura que eles faziam sobre Vendéia era de fato uma possibilidade de contra-revolução. Então foi o momento. Eles defenderam o endurecimento da revolução a partir do discurso do despotismo da liberdade. Era o mote deles, né? Ao invés de um déspota rei, ou um despotismo monárquico, um despotismo da liberdade da revolução. Então, com isso, os jacobinos conseguem chegar ao poder, né? E eles vão de fato, do ponto de vista do conteúdo, das medidas que eles vão assumindo, eles vão de fato radicalizando a revolução. Eles suprimiram os direitos feudais, que mesmo com a revolução no primeiro momento, na sua primeira fase, isso não chegou a descer na estrutura das relações de poder da sociedade. Então eles suprimem todas as relações, os direitos feudais. Com isso, eles libertam os camponeses do jugo da antiga nobreza e fazem o loteamento também das terras dos nobres que haviam fugido da França, permitindo com que os camponeses pudessem tomar posse desta terra, desde que pudessem mantê-la, né, como posse produtiva e tudo mais. Então, eles também criam a lei do máximo. A lei do máximo era uma lei que tabelava os preços, congelava os preços de tudo aquilo que era essencial, como aluguéis, alimentos, todos os elementos e os itens que eram de extrema necessidade. Eles criaram uma tabela para definir o preço máximo desses produtos. Fizeram também uma interpretação mais radical da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lembrando que a primeira Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela era uma declaração que reconhecia a igualdade jurídica, mas a igualdade efetiva que atravessa, que perpassa dimensões econômicas, culturais, ideológicas. Isso não foi compreendido pela primeira fase e pelo primeiro documento. Ele já tem uma interpretação muito mais radical no sentido de aplicar e efetivar essa igualdade entre os homens, né? Então a interpretação que eles fazem da declaração do direito
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai na profundidade, ao ponto de defenderem até o direito à insurreição, mesmo contrariando o que estava previsto, por exemplo, que era apenas a resistência à opressão. Eles dizem que o direito à insurreição era um direito fundamental, um direito necessário, né? E a Constituição, e aí eles criam uma nova Constituição, conhecida como Constituição do Ano 2, de 1793, que reforçou o poder legislativo, o sufrágio universal, lembrando que o voto no primeiro momento da Revolução, embora ele fosse estabelecido, mas ele era vinculado a uma dimensão de renda, né, a um nível de renda, e essa Constituição do ano 2 ela foi votada por 2 milhões de franceses, por algo em torno de 2 milhões de franceses favoráveis e tendo 17 mil votos contrários, né? Então foi de amplo apelo. A forma também é importante dar destaque, não foi uma decisão centralizada em algumas figuras, ela de fato, a sua aprovação passou pela consulta popular, passou pela consulta dos franceses. Eles também instituíram o o ensino público gratuito para todas as pessoas, o culto ao ser supremo, como negação da religiosidade católica e cristã, e criaram um novo calendário, um calendário revolucionário, né? No entanto, as divisões dos jacobinos elas também eram evidentes, existiam, né? Os jacobinos entraram num processo também de perseguição e, vamos dizer assim, de paranoia em relação a todos aqueles que eles entendiam como possíveis conspiradores, defensores da monarquia. Então, com isso, eles foram guilhotinando camponeses, padres, nobres, burgueses e até mesmo jacobinos, né? Dentro dos jacobinos também detinham outras divisões, então essas divisões ficaram marcadas entre os enraivecidos, liderados por Marat. No polo oposto estava Danton, que era um líder também dos jacobinos mais moderado, e ao centro estava Robespierre, que era a grande figura do movimento revolucionário desse momento jacobino, né? E sendo que ela é marcada também por alguns instrumentos que eram dirigidos, esse contexto da segunda fase, pelos jacobinos, como o Comitê de Salvação Pública de Paris, o Comitê de Segurança Geral, a Comune Insurrecional de Paris, que era uma espécie de milícia, né? Que era uma milícia. O Comitê de Salvação Pública também era uma espécie também de assembleia, né? E a Comune Insurrecional era uma certa milícia armada, como também o Tribunal Revolucionário vinculado ao Comitê de Salvação Pública, que tinha a responsabilidade de guilhotinar os revoltosos. Segundo Rubens Ball, no livro que eu tomei como referência para preparar essa aula, foram mortos algo de em torno de 17 mil pessoas nesse contexto, né? Esse período é conhecido também como o período do terror, né? Com as divisões, né, o Robespierre estabeleceu também os seus combates no interior do próprio bloco jacobino e ele derrotou Marat, a galera enraivecida, a galera mais radical entre os radicais, e depois, inclusive, derrotou também o setor mais moderado, levando inclusive Danton, Georges Danton, a também ser guilhotinado. Conforme eu disse, os jacobinos também foram mortos pela própria guilhotina, né? Com isso, o medo foi se generalizando, em certo sentido, foi se disseminando uma ideia que ninguém estava a salvo do ímpeto revolucionário dos jacobinos e que então todos estavam expostos à possibilidade de serem guilhotinados. Então, os girondinos e a planície, setores da burguesia francesa, geraram um complô, né, contra Robespierre, que naquele contexto já estava isolado, tenta até mesmo recuperar a sua, vamos dizer assim, a sua autoridade, a sua coesão do grupo político, mas ele, quando insinua que a meta ainda era combater os inimigos da revolução sem definir quem, isso manteve uma perspectiva de medo. Então o complô já girondino e da planície destitui Robespierre no poder em 27 de agosto de 1794. Ele é preso juntamente com Saint-Just,
que era um outro líder também importante da Revolução Francesa, e eles foram presos e guilhotinados no dia seguinte, né? Depois dele, mais de 71 jacobinos também foram presos, e a gente tem o início do período da retomada do poder dos girondinos, né? Esse golpe, né, que foi dado pelos girondinos e pela planície ficou conhecido como Reação Termidoriana, que era por conta do calendário revolucionário, o mês do calendário revolucionário que substitui os meses do nosso calendário por um calendário revolucionário. Então a convenção foi substituída pelo governo do diretório, que é o que a gente vai tratar na próxima aula, que é o governo do diretório e a ascensão de Napoleão Bonaparte. Beleza, pessoal? Então, sempre pedindo desculpa pela celeridade, mas é a maneira que eu tenho para tentar fazer o mais rápido possível. Com o tempo eu vou tentar fazer algumas edições nos vídeos, mas ainda vai demorar um cadinho, porque isso demanda mais tempo, entendeu? Talvez por um próximo período eu edite esses vídeos que já estão prontos para que a gente possa trabalhar a partir deles. Um grande abraço.